Isso. Gente, abram a apostila. Deixa eu ver aqui. Na página 16. Abram a apostilinha lá na página 16, tá? Estão todos lá? Estão todos lá? Eu tô, não sei os outros. Luane, Luísa, Betina. Eu ainda não tenho apostila, prof. Eu vou comprar hoje ou amanhã. Ah, então tá. Betina, Camila. Então vamos lá, vamos começar. Eu não vou olhar vocês, tá? Então, se por um acaso alguém pedir para chamar aí, só avisem que eu tô com a tela, com a apostila e eu não consigo ver, tá certo? Então eu não consigo ver vocês, tá? Tá. Então vamos lá. Gente, ontem a gente viu o que são o que são as orações subordinadas. Quem que entrou agora? Leonel. Ah, o Gustavinho. O que são as orações subordinadas adverbiais, tá? Então, as orações subordinadas adverbiais, elas dão uma circunstância, né? Bom dia, Gustavo. Uma circunstância para a oração principal, né? Então, marquem isso. É diferente lá das orações subordinadas substantivas, que elas eram complemento do verbo ou do que tinha anteriormente, tá? Na oração principal. Na oração adverbial, ele vai dar essa circunstância, certo? Então, vamos lá. Eu quero que vocês grifem, vocês estão lá na página 16, lá em cima está escrito assim, ó. Orações subordinadas adverbiais. Eu quero que vocês grifem a definição que ela tá dando ali. Tá? E aquele quadradinho, né? Os adjuntos adverbiais expressam circunstâncias de tempo, lugar, intensidade, finalidade, causa, comparação e etc. Muitos textos científicos são postados na internet. Esse na internet ele está dando ideia de adjunto adverbial de lugar. Como a gente diz, as orações subordinadas adverbiais, de uma função sintática, elas exercem a função de adjuntos adverbiais, tá? Aí, claro, na função sintática de período simples, eu vou ter um adjunto adverbial, que é o caso do exemplo ali do quadrinho. Depois, quando transformar em oração subordinada, a gente tem que pensar que são orações, que é uma oração composta, né? Tem duas orações. Então, ela vai dar a ideia de adjunto adnominal. Subordinadas adverbiais. Ali na questão 22, com base no quadro ao lado, assinale a circunstância expressa pelo adjunto adverbial destacado. Os pesquisadores postam os trabalhos na internet para leitura dos estudantes. Esse para leitura dos estudantes, ele está dando ideia de quê? Lembrando que aqui, ó, lembrando que aqui eu tenho um período simples, porque eles postam, tá? Ó.
eles postam. Então, ali eu vou ter um período simples, tá? Postam o quê? Os trabalhos na internet. Para quê? Para a leitura dos estudantes. Então, qual das circunstâncias ele está exprimindo ali? Alguém pode me dizer aí, me responder? Tempo, lugar, intensidade, causa ou finalidade? Ali ele expressa uma finalidade, né? Mesmo por conta dessa preposição para a leitura, né? Ele está direcionando para um fim, né? A finalidade de colocar os trabalhos na internet, de postar os trabalhos na internet, é para que os alunos, né, tenham a leitura, né, os estudantes. A respeito da reescrita da frase anterior, assinale a alternativa correta. Ó, pesquisadores, eles têm a mesma ideia, tá, gente? A linha ali, ó. Os pesquisadores postam os trabalhos na internet para que os estudantes leiam. Então, eles mudaram. Aqui eu tenho, nesse período aqui, eu tenho 2 verbos, certo? Olhem aqui, ó. Eu tenho... Opa. Eu tenho 2 verbos, o verbo postar e o verbo ler. Concordam comigo? Estão acompanhando ali? Gente, acompanhem, tá? O verbo postar e o verbo ler, né? Possam e leiam. Então, eu tenho um período composto, diferente do período lá em cima, que eu tinha um período simples. Então, ele foi reescrito e colocado mais um verbo. Bom, continuando. A transformação do adjunto adverbial está relacionada ao fato de que na reescrita as circunstâncias de para a leitura dos estudantes muda, a construção de uma oração que expressa a mesma circunstância que o adjunto adverbial. Lá em cima, ele deu uma circunstância e ele não mudou, só a reescrita que foi colocada mais um verbo, para que ele se tornasse um período composto. Aqui ele ainda continua com a finalidade, ó. Para que, tá? Então, esse para que ainda tem a conjunção que indica uma finalidade. Até aqui, alguma dúvida? Não, professora. Tá Não. tranquilo? Tá. Depois ali, ó, orações subordinadas adverbiais, temporais, finais e causais. Vocês lembram que nós tivemos lá nos nossos slides várias orações, né? São 9. Essa parte da apostila, nesse primeiro momento, eles vão trabalhar as orações adverbiais temporais, finais e causais, tá? Mas nós temos todas as orações lá presentes, certo? E eu já falei para vocês quais são as orações e que vocês vão trabalhar. Na prova, eu vou colocar essas aqui, tá certo? Eu vou trabalhar essas orações aqui com vocês, a temporal, final e causal. E elas vão estar todas... Elas vão estar todas misturadas, então é importante também que vocês tenham um parecer, tá? Mas eu vou botar as outras também, mas a que eu vou mais cobrar são essas aqui, certo? Então, ali, ó, na 24, associe cada uma das orações destacadas à sua classificação. As destacadas para a sua classificação, tá?
Pesquisas são feitas para que compreendamos melhor o mundo à nossa volta. Quando eu faço aqui, ó, quando eu vou analisar uma oração subordinada, eu tenho que entender o que é a oração principal e o que é a oração subordinada, concordam comigo? Então, aqui eu tenho esse verbo, o verbo ser, que ele é o verbo dessa da oração principal. Então, a oração principal é de pesquisas são feitas, certo? Então, ali, pesquisas são feitas é a minha oração principal. A minha oração subordinada é a partir da conjunção, né? Então, aqui eu sei que a minha conjunção é para quê? Para que compreendamos melhor o mundo da nossa volta, a nossa volta, eu tenho uma oração subordinada adverbial, porque ela é introduzida com uma conjunção subordinativa, certo? Como os pesquisadores querem a divulgação de pesquisas, divulgação de suas pesquisas, postam seus trabalhos nas redes sociais. Lembram que eu coloquei para vocês que ela tinha oração invertida? Nesse caso aqui, ela tem a oração invertida. Nesse caso aqui, ela tem a oração invertida, certo? Ela está sendo isolada por vírgulas, então, automaticamente, tá? Ela tem a sua oração invertida, tá? Olha. E a oração principal, ela está no final, tá vendo? Está no final da oração. Então, Luane, como você falou lá, né, na aula de ontem, que a oração principal está na esquerda. Não, a gente não pode pensar dessa forma. A gente tem que analisar onde é que está a conjunção. Então, se a conjunção, olha lá, na B, como os primeiros, né, tananã, tananã, a conjunção com está introduzindo a oração subordinada e está no início. Então, quer dizer que eu tenho uma oração invertida aí. Eu não posso ir pelo prefácio de dizer que a oração subordinada é da esquerda e a oração subordinada a principal à esquerda e a da conjunção e a subordinada à direita. Não, tá? Tome muito cuidado. Lá na C, as pessoas ficam sabendo das últimas descobertas quando leem os artigos dos pesquisadores. Então, eu tenho aqui, ó, quando, né? Eu tenho quando leem dos pesquisadores, que a conjunção quando, que dá a ideia de tempo, né? Então, ali ela introduz a oração subordinada. Gente, importante que vocês saibam as conjunções, identificar as conjunções. Essa parte aqui das atividades eu estou fazendo com vocês, para que vocês tenham essa noção, tá? Aí vamos fazer a relação ali, ó. Associe cada uma das orações destacadas à sua classificação. Qual das orações ali é uma oração adverbial temporal? A B ou a C? A B ou a C? Gente? A C? A letrinha... Oh, peraí. A letrinha C. Muito bem, Luane. Letrinha C. O quando é a conjunção principal, tá? Desta oração, certo? Qual delas ali é a oração subordinada adverbial final?
A? A letrinha A, muito bem. Para quê? Ele está dando essa finalidade. E por último, né? Oração subordinada adverbial causal, que é a letrinha B, que ali a gente pode colocar assim, ó, que é uma causa, né? Porque os pesquisadores querem a divulgação de suas pesquisas, postam seus trabalhos nas redes sociais. Então ele tem essa ideia de causa, né? O motivo pelo qual ele coloca lá nas linhas a seguir, reescreva os períodos substituindo a locução conjuntiva para que e as conjunções como e quando por outra de sentido equivalente. Eu já coloquei aqui. Então, olhem lá, no caderno de atividade de vocês, tem... Não, mentira, tem aqui no quadrinho aqui em cima, ó. Temporal, final e causal, ó. Estão vendo ali em cima? Qual delas ali tem o mesmo valor equivalente, né? Para cada uma delas. Reescrevam a oração fazendo isso. Senta. Prof, vou no banheiro. Na primeira oração, qual que vocês colocaram? Por qual você substituiu, Luane? Para quê? O para quê? Qual que você colocou que dê a mesma ideia de finalidade? Na A? Hã? As pesquisas são feitas, ó, a fim de que ela tenha a mesma função, o mesmo sentido, tá? De que para quê, certo? Lá na B, qual que tu colocaste? É uma causa. Essa oração aqui cabe melhor o já que, né? Já que os pesquisadores querem divulgação de suas pesquisas, postam seus trabalhos nas redes sociais. E depois lá na C, a temporal, o quando, que é a principal, a gente pode colocar, deixa eu ver... As pessoas ficam sabendo das últimas descobertas assim que leem os artigos dos pesquisadores. É isso aí, cabe melhor ali o assim que. Fechou? Eu vou compartilhar a tela com vocês, que nós vamos ver as reduzidas agora, tá? Quando eu falo em orações reduzidas, lá nas orações subordinadas, a oração subordinada, ela pode ficar reduzida em infinitivo, gerúndio e particípio. Lembram? Quando eu falo
infinitivo são todos os verbos terminados em AR, ER e IR. Lembram lá? Amar, comer, vestir, sorrir, colocar, tá? Então, todos que são terminados que tem essa terminação são chamadas de infinitivo. E automaticamente o verbo da oração principal, da oração subordinada, ela vai ser reduzida nesses termos, e o verbo e a conjunção não estará presente. Analisem, olhem só. Estão vendo a minha tela? Sim. Tá, então vou colocar aqui. Vou só botar aqui no silêncio. Então, deu. Vocês estão vendo a minha tela? Olha lá. E quem tem a apostila, acompanha ele na apostila. Ó. Eu tenho aqui, ó, as orações subordinadas adverbiais reduzidas. Então, as orações subordinadas adverbiais reduzidas não são iniciadas por conjunção ou locução conjuntiva. Elas não vão estar ali presentes. A gente vai entender que é uma oração subordinada, tá? A gente vai entender que é uma oração subordinada, mas vocês vão entender que elas vão estar sempre com um verbo nas formas nominais, que é o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Olha aqui o exemplo. Olhem só. Ao analisarem os resultados, os cientistas ficaram ainda mais curiosos. Ao analisarem, ele está no infinitivo pessoal, né? Para eu analisar, para tu analisares, para ele analisar, para nós analisarmos, né? É que tenha um infinitivo pessoal. Olha aqui, ó, analisar, certo? Então, aqui ele está no infinitivo, tá? Aqui, ó, observando o comportamento das crianças, chegamos a algumas conclusões. Então, eu tenho gerúndio aqui, porque é terminado em NDO. Terminada a pesquisa, os dentistas publicaram os resultados. Aqui, ó, DA, eu tenho o particípio, tá? Então, quando eu falo em orações subordinadas adverbiais, eu estou falando nesse ponto aqui, tá certo? De ter essas terminações. Gente, só um pouquinho que a prof já vai voltar, tá? Só um pouquinho. Fiquem analisando aqui as orações, tá? Bem rapidinho.
Entenderam essa parte aqui das orações subordinadas reduzidas? Aham. Porque ali, ó, é importante que vocês saibam, aqui a gente não tem a conjunção. Aqui a gente não tem a conjunção. As conjunções, ela vai estar acoplada, vai estar junto, vai estar vista através, né, entendida através das formas nominais dos verbos, tá? Então, ali embaixo, vamos lá para as atividades aqui, bem rapidinho, para a gente ver. Leia as orações a seguir e resolva as questões. Entendi melhor o tema quando li o artigo na internet. Aqui eu posso dizer que ela é reduzida ou ela é reduzida ou ela é desenvolvida? Essa oração, entendi melhor o tema quando li o artigo da internet. Reduzida ou desenvolvida? Reduzida é quando eu não tenho a conjunção e ela tem os verbos nominais, um dos verbos nominais. Desenvolvida é quando eu tenho a conjunção está ali ou não. Tá, né? O quando é a conjunção. Isso, Lu. Não tenha medo de falar, tá? Por favor, eu quero que vocês falem, porque a gente precisa entender isso daqui, tá? Então, quando eu digo o quando ali, eu tenho uma conjunção, e é temporal, tá? Porque é a conjunção principal, então ela é temporal. Esse quando aqui induz que ela é uma oração desenvolvida. Se eu tenho a conjunção, ela é desenvolvida. Para eu não ter essa conjunção aqui, eu teria que, né, tirar a conjunção. Vamos ver o que a questão pede para nós aqui, ó. Separe as orações do período acima. Qual é a primeira oração? No caso, a oração principal. Entendi melhor o tema? Isso, perfeito. Qual é a segunda oração? Quando li o artigo na internet? Perfeito. Agora vamos tentar escrever, né, o período, tirando as conjunções, tirando a conjunção e passando o verbo destacado, o li, por exemplo, né? O verbo destacado é para uma das três formas nominais. Vamos colocar no infinitivo. Vocês estão percebendo, estão vendo a minha tela aqui, né? Vocês estão percebendo que o verbo li, quando li, ele tem que ir para o infinitivo. Qual é o infinitivo de li? É ler, né? Então, a gente tem que colocar ele no infinitivo e tirar a conjunção. Então, como é que vai ficar? Ó, pode falar, Luane. Entendi melhor o artigo ao ler o... Entendi melhor o tema ao ler o artigo na internet? Exatamente. Então, percebam que esse ao, ele vai estar presente quando for, geralmente, quase sempre, né? Esse ao aqui vai estar presente quando ela for uma oração subordinada temporal, tá? Então, aqui, ó, o infinitivo, o gerúndio, o particípio são formas nominais do verbo, né? Cantar, cantar, infinitivo, cantando, gerúndio, cantado, particípio, tá? Então, eu quero que vocês grifem aqui como importante esse quadrinho aqui ao lado dessa oraçãozinha, dessas atividades que nós fizemos, tá? O que a pontuação das orações subordinadas adverbiais e temporais, né? Finais e causais. Ali, ó, quando eu falo, quando chegaram à escola, os alunos lerão os artigos. Isso aqui é uma oração invertida lá na primeira oração.
Então, ela tem que ser separada por vírgulas, tá certo? Sempre que a conjunção estiver na frente, né, começando o período, ela tem que ficar isolada por vírgulas, tá certo? Entenderam? Ó, quando os alunos, vocês podem ver aqui, ó, tá? Isso daqui é permitido, mas ela tem que ficar isolada por vírgula, porque eu estou tirando, toda vez que eu desloco, é a mesma coisa na matemática, quando a gente desloca um número, né, que vai para trás ou vai para frente, sei lá, não tem que botar vírgula, alguma coisa do tipo assim. A mesma coisa acontece na gramática. A gente, quando desloca, né, as orações, elas, que não é no seu lugar direto, normal, elas elas têm que ficar isoladas por vírgulas, tá? Lá na 2, os alunos, quando chegarem à escola, lerão os artigos. Aqui, ele colocou entre vírgulas a conjunção, né? No caso aqui da escola, não posso dizer que está errada, tá? Porque a oração, ele isolou também entre vírgulas, a oração subordinada, tá vendo aqui, ó? Olhem só, os alunos lerão os artigos. Os alunos, quando chegaram à escola, eu não tiro o significado dela. Entenderam? Ela pode acontecer daquela forma também. Os alunos lerão os artigos quando chegaram à escola. Os alunos lerão os artigos quando chegaram à escola. Enfim, vamos lá, o que diz a observação. Podem continuar aí com a prof, tá? Pode continuar aqui para a gente, eu vou seguindo falando para vocês e vocês vão preenchendo aí no caderninho de vocês, tá? Na apostila. Separam-se com vírgula as orações subordinadas adverbiais, temporais, finais e causais, quando elas estão antepostas ou intercaladas à oração principal. Se essas orações estão propostas à oração principal, a vírgula é facultativa. Ou seja, esse caso aqui, ó, a vírgula é facultativa, tá? Aqui, quando ela vem... Se essas orações estão pospostas, ou seja, depois da oração principal, a vírgula é facultativa. Pode acontecer ou não pode acontecer, tá? Tudo depende da entonação e a forma de como vocês querem colocar o significado dela. Repito ou vocês já conseguiram preencher aí bonitinho? Por mim, não precisa repetir, professora. Então, vou tocar. Mais alguém? Então, vamos lá. Nós vimos as orações causais, temporais, finais e causais. Agora, a apostila está abordando, nesse mesmo momento, consecutivas e as comparativas, tá? As orações, aqui nós temos, lembram lá que eu falei para vocês nos slides que as orações subordinadas consecutivas, elas dão a ideia de consequência da oração principal, uma circunstância de consequência, né? E aqui estão as conjunções, vocês estão vendo? Né? Ó, introduzidas pelo que, tanto ou tão na oração principal. Lembra que eu coloquei para vocês, olha o exemplo lá, ó. Estava tão cansado, a oração principal, o advérbio de intensidade tão ali, ó, né? Deixa eu ver se eu consigo só... Peraí. Aqui. Não. Olhem ali, ó. Estava tão cansado que dormiu a noite toda. Oração subordinada consecutiva. Poderia estar o tão, poderia estar o tal, poderia estar o tanto,
tanto que, tanto... Vocês vão perceber isso. Na oração principal sempre vai estar essa ideia ali, tá? Então, as orações subordinadas adverbiais comparativas estabelecem, obviamente, como o próprio nome já diz na sua classificação, uma comparação com a ação expressa na oração principal, tá? Minha roupa é mais escura que a sua. Por que eles colocaram essas separadamente? Porque as duas são introduzidas pelo que, né? As duas são introduzidas pelo que. Só que a diferença de uma e de outra é que na oração principal da comparativa não está o advérbio de intensidade tanto e tão, certo? Então, o que pode acontecer ali, ó, por exemplo, minha roupa é mais escura que a sua. Esse mais aqui também pode indicar, né, indicar essa intensidade com... esqueci o nome, como fala do adjetivo. Do grau comparativo, superlativo, o superlativo. E ela é mais, né? Então, eles podem estar aqui na comparativa, ele pode estar aqui na oração principal, diferente da consecutiva. A consecutiva vão estar esses dois termos aqui adverbiais, tá? Bom, deixa eu ver. Leia as frases com atenção. Vamos fazer essas aqui. E aí eu deixo a atividadezinha para vocês, certo? E aí vocês, na próxima aula, nós vamos corrigi-las, ok? Lá do caderno de atividades. Deixa eu ver, ó. As pessoas se apegam com muita força aos seus pertences quando se sentem menos confiantes. Algumas pessoas se apegam tanto a seus pertences que seu comportamento chama a atenção. Então, ali, ó, colocou propositalmente ali, vocês viram, ó? Tanto. Tá lá na oração principal. Perceberam aqui? Ele tá lá na oração principal. E ele tá introduzindo o quê? Na oração subordinada, certo? Aqui, ó, eu não tenho o quê. Aqui ele já... Como a circunstância muda com o significado da conjunção, tá? Esse quando aqui, ele dá a ideia de quê mesmo? Tempo? De tempo. Estão vendo? Quase que a mesma oração, né? Quase que a mesma oração, só que a troca da conjunção ali, ele muda total o seu sentido. Imaginem vocês colocando, né, as conjunções inadequadas dentro do texto. O sentido do texto de vocês muda por completo. Entende? Então é nesse sentido que eu tento mostrar para os alunos, tá? Bom, lá na A, reescreva a frase 1, colocando a oração subordinada adverbial em outras duas posições possíveis de inversão, né? Vamos ver como é que a gente pode ficar. É a questão da vírgula, tá? Como é que podemos fazer ali a posição da oração subordinada? Ela pode aparecer como também? Olhem lá. Quando uma das possibilidades, tá? É colocá-la invertida, certo? Ao invés de começar a oração pela conjunção, tá? Quando se sentem menos confiantes, vírgula, as pessoas se apegam com mais força a seus pertences. Ponto.
A segunda possibilidade, conseguiram colocar? Vão reescrevendo aí, tá? Na apostila de vocês, para depois vocês, na hora de fazer a prova, vocês entenderem por que está acontecendo isso, tá? Na segunda possibilidade é quando for intercalada, né, com a oração principal. As pessoas, vírgula, quando se sentem menos confiantes, vírgula, apegam-se com mais força a seus pertences. Pode ser a anteposta à oração principal e pode ser a intercalada à oração principal. Intercalada, a oração subordinada fica entre vírgulas, tá? Agora ele está perguntando o seguinte: na primeira oração, nós conseguimos fazer isso porque ela não tem a mesma classificação daquela conjunção que nós temos ali embaixo. Agora nós vamos ver o seguinte. Agora nós vamos ver o seguinte. Será que na segunda oração a gente consegue fazer a mesma coisa que a primeira? Deslocamento dessas orações? Fazer oração anteposta? Posso fazer a oração intercalada? Analisem, vejam e me respondam se dá para fazer ou não. Professora, eu não estou conseguindo achar um jeito de fazer, então eu acho que não. Não dá, Lu. Exatamente. Ela não dá. Sabem por que ela não dá? Por causa da palavrinha tanto ali. Porque o tanto, ela já traz uma consequência. Se eu for mudar ali, ela vai mudar totalmente o sentido, ela não vai ter coerência, ela não vai ter, entendem? Então, o tanto que, tão que, elas estão próximas. Para dar essa ideia, aí já podem responder a C ali, ó. Para dar essa ideia de consequência, tá? Então, ela não consegue, a gente não consegue fazer por conta disso, tá? Muito bem, Luane. Depois, é possível inverter a posição das orações na frase a seguir? Os cientistas estão mais... Também temos outra palavrinha que dá, né? Ideia, a mesma coisa ali, ó, que outros profissionais de laboratório. É a mesma ideia da consequência. A gente não consegue colocar, tá? Não porque a palavra mais, né, se correlaciona ali com o quê? Não tem como. Elas precisam estar na oração principal e na oração subordinada de forma direta, não indireta, como a gente viu ali no quando, tá? Também não dá para fazer, e a justificativa é a mesma daquela outra, da anterior. Os trechos a seguir foram extraídos de 2 textos anteriores. Leia-os e faça o que se pede. E como usá-los para benefícios dos próprios jogadores? O adjunto adverbial é adjunto adverbial porque eu tenho apenas um verbo, usar, né? Certo? Os adjuntos adverbiais, o adjunto adverbial em destaque expressa circunstância de quê, gente? Quando eu tenho o para, qual é a circunstância que ele expressa? A finalidade, sempre. Quando ele é um adjunto adverbial, ele vai expressar a finalidade, tá? Quando ele é uma oração subordinada, ele é uma oração subordinada final, entendem? Então, a função é de
dar finalidade e a classificação é final. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entenderam? Função, o significado dela é dar finalidade. A classificação, que é o nome que eu dou para a oração subordinada, é final. Então, tomem cuidado, tá? Porque vão cair questões nesse estilo. O adjunto adverbial... reescreva a oração transformando o adjunto adverbial em uma oração subordinada adverbial. Tentem colocar aí. Vai lá, Luane. Quem mais está aí online? Deixa eu ver. Estás acompanhando aqui, Luísa? Tenta fazer. Foi pronto, estou acompanhando. Tenta fazer a oração ali, ó. Transformar essa oração que eu estou colocando o cursor aqui, ó, numa adverbial. Alguém pode ler a sua? Então, olha, a sugestão que a apostila me traz é a seguinte, ó. É como usá-los e como usá-los para que os próprios jogadores se beneficiem. Ali eu tenho usar, certo? Olha, ó, eu tenho usar e tenho beneficiem. Esses são dois verbos, portanto, tem uma oração composta, um período composto, por oração subordinada, adverbial final, porque eu tenho, né? Porque eu tenho para quê? A classificação dela é subordinada adverbial final. Vocês estão vendo ali? A função que ela exerce é de finalidade. Então, quando a gente diz assim, a coisa tem um sentido de finalidade. Então ela tem que ter uma conjunção final, uma subordinada final. Eu tenho que ter essa ideia da conjunção, quando vocês forem fazer, por exemplo, construir um texto. Fechou? Até aqui? Tá tudo certo? Com a popularização intensa dos jogos digitais, surgem vários questionamentos sobre a forma como eles nos afetam e sobre os efeitos que podem causar em nossa saúde. A oração destacada ela está invertida, porque com né? Ali eu tenho o adjunto adverbial em destaque expressa uma circunstância de causa, tá? Mantendo a mesma circunstância do adjunto adverbial, duas possibilidades de transformação dessa expressão em oração subordinada adverbial seria a primeira e a última, uma vez que, já que, certo? As duas orações que podem substituir
o adjunto adverbial são classificadas como orações subordinadas adverbiais causais. As duas ali de cima, tá? A circunstância que ela dá é causa, mas o nome dela, a classificação é causais. Ok? Fechou até aqui? Olha a oração. Quando eu digo assim, ó, quando se pensa em saúde no Brasil, é necessário resgatar tananã, tananã, tananã. Então, ele começou com qual conjunção? O quando? Era uma oração invertida. Então, qual das orações ali? A oração em destaque é classificada como uma subordinada adverbial. Final, causal, comparativo ou temporal? É a temporal, porque eu inicio com a conjunção quando, que é a principal. Essa daqui vocês vão fazer, tá? Vocês vão fazer aqui. Vocês vão fazer depois a gente corrige, tá certo? A oração desenvolvida, classificada como uma oração subordinal, tudo que vem o para, gente, ele vai dar a ideia de final, tá? Lá na 30, as alternativas reduzidas estão corretamente classificadas na primeira alternativa, na quarta alternativa e na última, tá? Então, nós vamos lá ver as atividades. Nós vamos lá ver as atividades do. As atividades do caderno de atividades, tá? Para vocês fazerem. E na aula que vem, na terça-feira que vem, eu vou marcar uma outra aula para a gente tirar todas as dúvidas possíveis e impossíveis desse conteúdo, tá? Vocês vão me dizer, nós vamos ficar conversando ali pela. Nós vamos ficar vendo ali Ó, o primeiro capítulo eu quero que vocês façam tudo, tá? Ok? O primeiro capítulo ali, ó, que é a página 2, certo? Que é a página 2, ó. E ó, no capítulo já está todo. Vocês viram ali, ó? Estão todos aqui, ó. Eu quero que vocês coloquem isso como importante para vocês levarem. Ficarem olhando, né, quando forem classificar as orações, observando e analisando, ó. Tem todas as conjunções, bonitinho. Então, vai começar lá na página 7 até o final. É pouquinho. Até as reduzidas também, né, até a página 11, 13... até a página 18, das 7 a 18, ok? Então, vocês vão fazer essas atividades que é para a prova, e é importante que vocês façam para vocês tirarem todas as dúvidas possíveis e impossíveis, tá? Ai, tadinha da Milena, agora é que eu vi. Não estava vendo vocês, por isso é que eu pedi para que vocês me avisassem no áudio, né? Porque eu não consigo ver, eu não estava aqui, agora que eu vi, ó. Mas então tá, a aula ficou gravada, depois ela olha a gravação. Tá certo?